Abre a porta, Senhor, da palavra, a janela do céu, derramando da tua graça. É assim, ó Deus, nesta noite te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saúdo, amada igreja, com a gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pega uma Bíblia, você que tem, por bondade, abra ela em primeira carta de Paulo aos Tessalônicas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica, primeira, capítulo 5, verso de número 17. Está escrito assim o verso 17: Orai sem cessar. Orai sem cessar. Amém? Muito obrigado. Tome assento, irmão. Eu quero agradecer a Jesus por estar com os irmãos aqui, podendo ser útil no reino. Quer pegar a palavra do bom mestre. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos, na pessoa do pastor Felipe Lopes, a irmã Laine, que, como ele mesmo citou, já nos conhecemos um bom tempo, e aprove o Senhor dar certo nós virmos aqui hoje. Quase que nem ia dar certo, mas deu certo, né? Mas Deus é bom. Descansa a dar para o pastor Felipe. Felipe é bom, né? Muito bom. Uma sarinha agora é outra, né? Pequenininha, já está grande, né? Uma benção. Deus que abençoe. Toda a equipe do obreiro aqui, os irmãos, os pastores, o evangelista Rodrigo, benção. Até esqueci de mandar um zap. Foi doideira, né? Mas deu certo, né? Congregamos ali na sede, tempo central lá em Registro. E trago a paz do nosso presidente, pastor Real Padilha, nosso vice-pastor Abraão, ao pastor Felipe Lopes, toda a equipe de obreiro e toda a igreja. Quantos querem receber a paz, irmãos? Ok. Irmãos, é uma apenas meditação na noite desse dia, porque tem muita coisa a ser feita, e já de antemão, depois no final do culto, se os irmãos quiserem passar lá no final, semear uma semente em nossa vida, e fazendo assim você vai nos ajudar muito. Quem sabe uma outra oportunidade eu volte e conte, mas está lá. Se os irmãos quiserem nos abençoar, é coisa de comer, irmão, porque crente gosta de comer, né? Então, é coisa de comer, tá bom? Passe lá no final e semeie uma semente em nossa vida. Amém ou não amém, irmãos? Ok. Irmãos, na sua casa com tempo, pegue a sua Bíblia, no capítulo de número 5, de primeira carta de Paulo aos Tessalônicas. Faça uma leitura natural do texto a partir do verso 1, ou, para exercitar melhor o texto, volte ao capítulo 1, que são 5 capítulos apenas, e faça uma leitura natural. O pregador que é fazer uma leitura natural do texto é quando você pega a Bíblia, você abre ela e você não coloca óculos exegético e nem teológico. É quando você pega a Bíblia, abre ela e deixa a Bíblia falar por si só. Fazendo isso, você vai observar alguns conselhos do apóstolo São Paulo para esses irmãos aqui em Tessalônica. Obviamente, o tempo é um pouco reduzido e não é a minha proposta aqui, mas o verso de número 7 praticamente é o verso 17, é o verso chave de todos os capítulos de primeira carta de Tessalonicenses, quando Paulo recomenda aos irmãos que se fazia necessário orar sem cessar. Tessalônica
para quem não sabe, ou para você que sabe, é um refresco na sua memória. Era uma cidade do século I vital, uma cidade potente, cosmopolita do tempo. A partir do ano 146 depois de Cristo, se torna a mãe de todo o Império Romano, cresce, se fortifica, e ela é a base praticamente de toda a economia por ali que passava. E sendo assim, Tessalônica ganha esse título como mãe de toda Macedônia. 49 depois de Cristo, o apóstolo chega na cidade a fim de poder admoestar, pregar, ensinar. Você vai ouvir depois na sua casa, você consegue ver com o tempo, Atos a partir do capítulo 17, do verso de número 1 ao 9, onde o mesmo Paulo prega por alguns dias, e o seu ministério é curto em Tessalônica, porque Paulo é expulso da cidade, porque a pregação estava tão em evidência, estava tão forte e batendo de frente com o sistema, a ponto dos moradores que ali estavam expulsar o apóstolo Paulo da cidade de Tessalônica. A partir do capítulo 5, do verso de número 12 ao 22, Paulo deixa algumas exortações breves. Paulo deixa algumas chaves para os irmãos em Tessalônica, e a saber, esses irmãos que estão aqui numa pressão não só interna, numa pressão não só congregacional, mas também numa pressão social, onde a perseguição estava sendo implantada de uma maneira muito ferrenha. Então a proposta de Paulo aqui não é apenas ser um pregador itinerante, não é uma proposta missional. Essa proposta paulina é uma proposta pastoral. E no capítulo número 5, do verso 12 ao 22, Paulo deixa algumas exortações aos irmãos em Tessalônica. A saber, eu quero falar para os irmãos, Paulo deixa pelo menos 3 recomendações. E quando Paulo vai para essa cidade, a proposta de Paulo é restabelecer não apenas a fé, o critério salvífico, mas fortalecer os irmãos que ali estavam acerca do evangelho, a qual eles receberam de Cristo por intermédio do apóstolo Paulo, e por essa mesma façanha de receber o evangelho e continuar firme na fé, estão sofrendo represália. No capítulo 5, verso 12 ao 22, depois na sua casa, Paulo deixa 4 orientações prévias para os irmãos em Tessalônica. A primeira é para não extinguir o espírito. A segunda é para não desprezar as profecias. A terceira é: examine tudo que vocês ouçam e retém apenas o que é bom. E quarto, por fim, abstende-se vós de toda aparência do mal. 4 recomendações paulinas acerca da igreja que ali está em Tessalônica. E já que a proposta de Paulo aqui é mais pastoral do que missional, Paulo vai cercar esses irmãos de uma maneira muito cirúrgica, de uma maneira muito sincera e verdadeira, e vai blindar os irmãos do que estava acontecendo nesse tempo, a saber, de todas as guerras existenciais, não só social, também período de problema que os irmãos estavam tendo ali dentro da igreja. A partir do capítulo 5 ainda, só ouça algumas lições, do verso de número 16 ao 18, esse mesmo apóstolo Paulo, que do verso de número 12 ao 22, ele deixa algumas exortações relevantes à igreja. Agora do verso de número 16 ao 18, Paulo deixa 3 características relevantes de uma igreja verdadeira e autêntica, pelo menos 3 características relevantes de uma igreja verdadeira e autêntica. A primeira dela é que Paulo fala acerca da igreja, e ele diz que a primeira característica de uma igreja relevante e verdadeira é que essa igreja é uma igreja feliz. E quando Paulo tece acerca de uma igreja feliz, Paulo diz que essa igreja
que tem o perfil de uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja relevante, ela de fato é uma igreja feliz, porque no meio dela tem uma atmosfera que faz com que todos os membros que congreguem se sintam inundados de tal maneira. Por quê? Porque o verdadeiro cristianismo, ele anima e não deprime. Então Paulo diz que a primeira característica de uma igreja relevante, autêntica e verdadeira é uma igreja feliz. E Paulo deixa esse exemplo acerca do cristianismo, e Paulo frisa dizendo que o verdadeiro cristianismo, ele anima, ele traz alegria e ele não deprime. E Paulo fala isso com base, porque a Bíblia mesmo diz acerca da felicidade, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, de fato, esse mesmo é feliz. Ao longo da caminhada, irmãos, andando nessas andanças da vida, a gente encontra alguns crentes que a gente até se assusta, se depara com alguns crentes que a gente até fica meio assim com o pé atrás acerca do Evangelho, porque para alguns, aqui não tem, é só para nível de informação, que para alguns servir a Deus se tornou um fardo, que para alguns servir a Deus se tornou um mártir, que para alguns servir a Deus, ser cristão, parece que é um favor que ele está fazendo para Jesus. Ora, alto lá, servir a Deus é um privilégio, servir a Deus é algo maravilhoso. E foi Jesus mesmo que disse acerca disso, que ninguém que aqui está escolheu ele, mas foi eles que nos escolheu. E eles nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos fruto. E a igreja verdadeira que tem o Espírito Santo tem alegria, porque que o crente que tem de fato o Espírito Santo, onde ele chega até a tristeza, ela salta de alegria. Se tem alguém aqui cansado, se tem alguém aqui fadigado, se tem alguém aqui com fadiga no corpo físico de ser cristão, está aqui a receita. O que lhe falta é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A segunda característica de uma igreja verdadeira, relevante e autêntica é uma igreja que ora. É onde nós lemos nos versos de número 17. Quando Paulo fala acerca da igreja que ora, ele diz e faz uma recomendação muito prévia, dizendo, olha, que talvez irmãos de Tessalônica, lembre que é uma carta pastoral, é só a demonstração aqui, não é a carta de um pregador pentecostal itinerante, não, é a carta pastoral, cuidado mesmo com as almas dos irmãos. E quando Paulo fala acerca da oração, Paulo diz, olha, irmãos de Tessalônica, lembre-se uma coisa, o quê? Que quando vocês for orar, se faz necessário, não é que Deus não ouve, não é que Deus não vê vocês, não é que Deus não te escuta, mas acerca da igreja, no âmbito da igreja, quando vocês for orar, se faz necessário que vocês reúnam todos e orem todos juntos. Por quê? Paulo está dizendo que quando a igreja verdadeira, autêntica, relevante e a igreja cristocêntrica reúne para orar, de fato, alguma coisa no mundo espiritual acontece. E eu sei. As irmãs aqui quando estão na casa, os varões também que estão fazendo o fazer, botam um louvor lá, botam uma pregação, sente mesmo a presença do Espírito, tem uma graça, daqui a pouco está derramando a lágrima, falando glória a Deus, aleluia. Está tudo certo, não é errado. Mas você já percebeu que quando nós se reunimos aqui, no templo, não é a parede, é a koinonia, é onde acontece o relacionamento do noivo com a noiva. Acontece alguma coisa diferente, você já percebeu isso? Que quando nós se reunimos aqui, o triste, 5 minutos está triste, já fica alegre, não é verdade? Aquele que está emburrado já começa a dar risada, aquele que não vai dar glória já levanta a mão, aquele que não ia levantar a mão, uma lágrima desce. Por quê? Porque quando a igreja autêntica, relevante, verdadeira se reúne, a atmosfera espiritual ela se move em nosso favor. Paulo está dizendo para os irmãos que quando vocês forem orar, se reúnam a todos. E nesse mesmo Apolo, a Bíblia também diz acerca da oração, e eu não vou aqui deter por menor, só para lembrar, quando tiver alguma coisa no meio da igreja com os irmãos, o que é para fazer? Parar de ser crente? O que é para fazer? Mudar de ministério? O que é para fazer? Já rasgar a carteirinha de obreiro? Não. Vocês tragam para a igreja, comunique a necessidade aos santos, e esses santos vão orar. Então, irmão, para com essa conversa que igreja é você, não, irmão, se faz necessário isso daqui. Isso daqui é um ambiente espiritual. Mesmo você que não sentiu nenhum arrepio aqui, mesmo que sentiu nada, nem glória você vai dar hoje,
Glória a Deus por isso. Mas isso daqui é um ambiente espiritual. É onde o natural se funde com o espiritual. É onde o trono de Deus se move. É onde a fumaça da Shekinah ou da carroça de Deus se manifesta. E a igreja sente a presença do Eterno. Paulo diz: quando vocês forem orar, que vocês se reúnam e façam isso com alegria. E terceira recomendação e a final, acerca da característica da igreja, Paulo vai dizer, não só de alegria, não só de oração, que essa igreja é uma igreja agradecida. Paulo vai dizer: irmãos, vocês têm que entender uma coisa: além de ser feliz, além de orar, vocês têm que ser grato a Deus. E quando Paulo fala acerca de gratidão, eu gosto muito dessa nota, e se faz aqui necessário só a nível de informação. Paulo diz que sempre há algo que devemos dar graça. Até nos dias mais tenebrosos se recebe as bênçãos. Devemos lembrar, sempre que se dermos a cara ao sol, a sombra cairá atrás de nós, mas se dermos as costas, todas as sombras cairão adiante de nós. Paulo está falando acerca de uma igreja agradecida. E Paulo está falando aos irmãos acerca de que em todo o tempo da sua vida se faz necessário render glórias e graça e louvor ao nome de Jesus. Eu conheço, irmãos, algumas pessoas que não conseguem dar graças a Deus em nada. Eu conheço alguns que, se está sol, reclama que está sol. Se está chovendo, reclama que está chovendo. Se tem dinheiro, eu tenho dinheiro, mas vou gastar no quê? Se não tem dinheiro também, não tem dinheiro para comprar. Se está de a pé, Jesus, me dá um carrinho, Jesus, Deus dá um carro. Quando Deus dá um carro, a primeira coisa que Ele faz é passear, não tem nada contra. Se está de aluguel, Senhor, também eu estou de aluguel, não me sobra R$1 no bolso. Mas quando dá casa, Jesus, e agora? Vou pagar com o quê? Não conhece, irmãos, o nível de gratidão. Se você conhece algum tipo desse crente, eu vou te dar um remédio e recomendação: bloqueia no Zap, porque isso pega. Bloqueia, se vê na rua, atravessa do outro lado, irmão. Crente que é ingrato, crente que não consegue dar graças a Deus, reclama de tudo, tudo está ruim. Não consegue ver coisa boa em nada, só vê prova, só vê Satanás, só vê o inimigo, só vê tentação, não consegue ver coisa boa em nada. Cruza, irmão, do outro lado da rua. Se ele estiver na tua direção, entra no mercado, se esconde, porque isso daí pega. Porque um crente de fato que serve a Jesus e sabe o real peso do sacrifício da cruz, ele não está nem aí com o tempo. Ele não está nem aí com a conta. Ele não está nem aí se tem ou não tem. Em todo tempo ele louva ao Senhor. Aqui não vem querer cantar, irmão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Porque é mentira, é uma falácia, hipocrisia. É um mês Jesus ficar sem falar com você, que você quer parar de ir na igreja. Pastor, já não vou mais. Estou entregando o ciclo de oração, estou entregando o departamento. Por quê? Porque está uma luta ferrenha. Então para com essa conversa fiada. Seja grato ao Senhor em todo o tempo, porque só é grato, escuta, só é grato a Jesus quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. E gratidão não é coisa humana, gratidão não é coisa da carne, gratidão é coisa do Espírito. É por isso que tem muitos crentes que é grato, e é por isso que tem muitos crentes que não é grato. Só para vacinar, cutuca alguém aí que está do teu lado e diga para ele ou para ela, diga aí: você é grato a Jesus? Fala aí, só para nós ver. Olha aí, quantos pode aqui dar glória ao nome de Jesus? Quantos pode ser grato pelo sacrifício na cruz do Calvário? Eu já senti Jesus aqui, eu não precisava nem pregar, tá? Eu já senti Jesus aqui, não precisava nem pregar. Jesus trouxe você aqui para você ouvir essa palavra, gravar no teu coração e sair daqui cravado na tua mente e dizer: a partir do momento que você virar a chave da murmuração, do questionamento, do porquê daquilo, porquê daquilo outro, e virar a chave e adorar Jesus e agradecer o nome do Senhor e dedicar a Ele a tua vida, as coisas passarão a andar, o nível de intimidade vai subir, a porta do céu vai abrir, o milagre de Deus vai te alcançar e o nome de Jesus será glorificado. Só quantos é grato pelo sacrifício na cruz do Calvário, abre a boca e dá um glória ao nome. Paulo diz, vamos lá, é só uma pincelada. Paulo diz acerca da oração, e é isso que eu quero trabalhar, e eu creio que só ficarei no 1, para que o pastor Felipe me chame para terminar outros 2. Quando nós dissemos orai sem cessar,
eu não sou um PhD, eu sou apenas um simples curioso dos originais. Eu fui procurar acerca da oração, e quando Paulo diz orai, eu fiquei meio assim, será que é apenas Paulo alertando os irmãos que tem que orar? Será que é Paulo lembrando aos irmãos que se reúne e ora? O que Paulo dizendo de fato acerca da oração? Escute isso. E o termo oração, ela tem um pronome, uma raiz da palavra grega, que se falar pelo menos umas 3, 4 vezes, é batizado com o Espírito Santo e com fogo, que quer dizer isso, proseuchomai. Isso mesmo, orai no grego quer dizer proseuchomai. E para o português, essa orai tem algumas variantes. A primeira delas é que de fato é orar a Deus. Segunda é suplicar. Terceira é adorar. E a palavra orar, no sentido de fato, ela tem uma variante que é apresentar a Deus em oração. Então o que Paulo está falando acerca de orar? Quando ele diz para os irmãos de Tessalônica, orem sem cessar, Paulo está dizendo para os irmãos, apresente-se a Deus em todo tempo, com súplica, oração e adoração. Irmãos, orar é uma coisa, adoração é outra coisa. E súplica é diferente. Súplica, todas as vezes que você abrir a sua Bíblia e está escrito suplicou, suplicar, suplicamos, você vai olhar isso, a palavra súplica no original, e vai dizer externar alguma coisa interno, colocando a público para que todos conheçam. Então suplicar é alguém que chega num culto como esse e ele está tão arrebentado, ele está tão na prova, ele está tão por aqui, que ele não está nem aí. Ele chega, dobra o joelho, ele não está nem aí quem vai sentar na direita ou da esquerda. Ele começa a fazer uns griteiros brabo, irmão. E essa é súplica, alguém externando a dor da alma, colocando para fora. Então a pessoa que vai suplicar, ela está expondo e não tem vergonha de expor aquilo que ela está passando. Você já conhece algum crente barulhento que ora quando dobra o joelho, levanta a voz de oração, cobre a voz de todo mundo? Isso daí é súplica, isso é a alma que está gemendo, isso é a alma que está gritando. E acerca da oração, o nosso Jesus deixou algumas lições. Escute isso, e nós estamos caminhando para lá. Em Lucas, no capítulo 21, acerca do verso de número 36, no sermão profético, disse Jesus: vigiai, pois, orando sempre, para ser desconsiderado digno de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho do Homem. Romanos 12:12, acerca do amor e o fervor, diz a Bíblia: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverem na oração. Em Efésios, no capítulo 6, versículo de número 18, a armadura de Deus, você também sabe, diz: e orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Colossenses capítulo 4, versículo 2, está escrito: perseverando em oração, velando nela com ações de graça. O escritor Bondes, no livro Poder da Oração, na página de número 8, acerca da oração, ele disse uma frase muito interessante, que o que a igreja do tempo atual precisa não é de maquinários, e mais a maquinários e aperfeiçoamento, nem de novas organizações, ou de melhorias, ou de métodos, mas o que a igreja de fato precisa, de homens que o Espírito Santo possa usar na oração. O escritor Bonde está dizendo acerca do que a igreja precisa de fato. Ele enfatiza de que a igreja atual precisa não é de invencionice, não é de modernice, mesmo que isso é de relevância a nível evangelização e a nível missional, mas é o que a igreja de fato verdadeira, que tem alegria, que está na oração, que persevera em gratidão ao Senhor, precisa é de homens e mulheres que o Espírito
Espírito Santo possa usar na oração. Eu já estou caminhando para o fim e vou entregar o microfone, mas de verdade, pastor Felipe Lopes, me permita, obreiros que aqui estão, irmãos que aqui estão, me permita dizer isso. De verdade, nós não estamos enfatizados, irmãos, nós não estamos cansados, nós não estamos saturados de ver tanto milagre acontecer, de ver tanta bênção acontecer, de ver tanto milagre, vitória, Deus se manifestar. Pastor, isso é mal? Claro que não. Isso daí é resultado de uma igreja que está em Deus. Mas o que de fato Deus está procurando são homens e mulheres que se desdobrem no altar da oração, que possa mudar a sua vida, que possa mudar a tua casa, que possa mudar a tua família, que possa mudar o teu caráter, porque é só na base da oração que nós encontremos de fato e achamos o coração de Deus, em nome de Jesus o Nazareno. Antes da trombeta tocar, antes do arrebatamento acontecer, Deus vai derramar o espírito de oração, de súplica no meio da igreja, e o espírito de oração vai trabalhar de uma maneira tão poderosa, que vai haver no nosso meio, e vai voltar para o nosso meio, curas espirituais, cura no físico, profecia no meio da igreja. Qual foi a última vez, irmão, que você viu um canceroso? Qual foi a última vez que você viu um surdo? Qual foi a última vez que você viu um cego? Qual foi a última vez que você viu alguém se largar a muleta e sair correndo? A igreja mudou? Claro que mudou, a palavra continua sendo a mesma, é porque nós abandonamos o altar da oração. Olha aqui bem para mim, e quanto mais nós oramos, e quanto mais nós buscamos, mais parecido com o céu nós ficamos, mais parecido com o céu nós ficamos. Quer uma vida de sucesso, quer a tua família bastarda, quer os teus filhos vivendo promessa, levante o altar da oração, coloque o altar da oração em dia, porque certamente Deus responderá tudo aquilo que você colocar no altar da oração. E diz a letra do hino que quando tudo nós deixarmos no altar, é a última vez que eu vou pedir, levante as duas mãos ao céu e eu caminho para o fim. Levante as duas mãos ao céu e eu caminho para o fim. Levanta as suas duas mãos ao céu e eu caminho para o fim. Não baixe. Olha que coisa bonita. Se você quiser, levanta, se não, fica com a mão abaixada. Levanta as duas mãos e receba esta palavra em nome de Jesus. A partir desse culto, não é porque eu estou pregando, é porque o poder da palavra causa o efeito necessário. A partir dessa noite, o Espírito Santo venha te despertar para uma vida de oração. Olha aqui, não baixa a mão. A partir desse culto, que o Espírito Santo venha reavivar a chama da oração. Pastor, eu perdi o altar da oração, eu dei uma deslizada, eu dei uma mancada, mas Jesus está dizendo: se você quiser voltar, eu sou a porta de acesso. Se você quiser encontrar, eu sou o caminho. Se você, o altar já está pronto. Se você quiser, entra pela porta. Aonde tiver uma mão levantada, olho fechado e boca aberta, que precisa receber algo sobrenatural, vai ser através da oração. Tem dia que é na marcha, irmão, tem dia que é no louvor, tem dia que é no instrumental, mas tem dia que é só na base da oração, que é só na base da súplica, que é só na base da lágrima. Eu não sei qual é o nível, eu não sei qual é a intensidade de guerra existencial, mas uma coisa eu afirmo: a graça te trouxe aqui para lhe dizer: se você orar, se você clamar, se você buscar a minha presença, eu, o Senhor, ouvirei do céu, virarei o teu cativeiro, mudarei a tua vida, e o meu nome será glorificado. De mão levantada, quantos pode? 30 segundos de glória a Deus, 30 segundos de aleluia, 30 segundos de glória a Deus, 30 segundos de aleluia. Aonde houver um crente que tem o altar da oração restaurado, recebe uma labareda de Deus. Renova os dons agora, renova os dons agora, receba a virtude de Deus, receba a glória de Deus. A tua resposta vai chegar, o teu milagre vai acontecer, mas volta para o altar da oração, volta para o altar da oração.
maracandala mahashuri candala mahaya. Ricala machandere gervasio calauide candala mahaya. Ramawide pleme face cantara hawitse. Leria wazendere barawadi calabahaya. Oh homem, oh mulher, descansa o teu coração, porque o teu depósito de oração está no céu. As tuas lágrimas estão sendo colhidas. As tuas orações há tempos atrás não foi lançado no mar de esquecimento. Deus te trouxe aqui para tu ouvir essa simples palavra, que a tua oração está no depósito celestial. Ele vai se levantar no tempo certo. Ele vai responder o teu clamor. A tua oração será. Recebe poder de Deus aí. Recebe o poder do alto aí. O recalamahasse andele revara calamachuri andele reva calamahai. E dele menere hawa zemendre face a calauedere barrachene. We morawitsamia wazematori hamahai. Waramashiri abaweti candele mahassa. Eu espero você receber. O que precisamos é de homens e mulheres debruçados na oração. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé onde você está. Crente não tiver embasado no altar da oração. Não existe crescimento, não existe evolução se não tivermos no altar da oração. Eu quero orar com você aí no teu lugar. Se você quiser colocar a mão no coração, fique à vontade. Se você quiser abraçar alguém e orar, fique à vontade. Você não é obrigado não aí. Só faz se tu quiser, né? Agora, Jesus. Ó Jesus, eu quero orar com a tua igreja nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conscientiza mais uma vez que precisamos, Senhor, orar. Porque é a oração, Senhor, que vai mudar, Senhor, a nossa rota. É a oração que vai resolver os problemas insolúveis. É a oração, Senhor, que vai acessar, fazer com que nós acessamos a eternidade e gerar intimidade profunda contigo. Ó Deus, se tem alguém aqui, Senhor, que perdeu, Senhor, o amor, que perdeu o desejo na oração,
Se tem alguém que estava com o altar em cinza aqui nessa noite, está sem força, Senhor, para reacender, Espírito Santo, arranca essas cinzas, remove a cinza, sopra, e que essa fagulha da oração venha ficar incandescente. Desperta o meu irmão para oração, desperta a minha irmã para oração. Usa, Senhor, com poder e autoridade. Muda, Senhor, a vida, muda a história, muda a família, Senhor, muda o quadro. Levanta, Senhor, como homem e mulher cheio da tua presença. Ó Pai, aonde ele colocar os pés e a palma da tua mão, Senhor, através do poder da oração venha ser transformado, o ambiente venha ser modificado, vida venha ser curada e o teu nome venha ser glorificado. Quantos pode dar glória ao nome de Jesus por essa palavra nesta noite?